crianças, tudo bem com vocês? A tia tá aqui mais uma vez para contar uma historinha. E a nossa historinha está aqui na Bíblia, que é a Palavra de Deus. A história de hoje também está no livro de Atos, como as últimas que a gente viu. E a história de hoje está em Atos, no capítulo 8, a partir do versículo 26. Mas antes da gente ver a historinha, eu queria perguntar uma coisa para vocês. Imagine se eu mostrasse essa imagem para vocês e desse algumas dicas. Se eu falasse o seguinte: bom, o meu personagem, ele nasceu em Krypton, a história dele é contada pela DC Comics, ele tem super velocidade, super força, visão de raio-x. Será que vocês conseguiriam descobrir quem é? Acho que sim, né? Ficaria fácil saber que é o Superman. E se eu mostrasse essa outra imagem? E desse algumas dicas também, falasse para vocês. Bom, a princesa em que eu tô pensando tem uma voz muito bonita, ela tem umas fadas madrinhas engraçadas e ela dormiu muitos anos. Acho que vocês conseguiriam saber quem é, não é? A Bela Adormecida. Vocês sabiam que a Bíblia também nos conta algumas dicas sobre quem é Jesus? Vamos lembrar que nessa história que a gente está lendo aqui em Atos, não existia a Bíblia assim, bonitinha, como a gente conhece hoje. Primeiro, porque eles não tinham livros, não existiam livros ainda. E o Novo Testamento ainda não tinha sido escrito. Então, a gente não tinha a parte da Bíblia a partir de Mateus. Só existia o Antigo Testamento, que tinha o quê? Os livros que foram escritos por Moisés, alguns livros escritos por reis, como Salmos, Provérbios, e os livros dos profetas. Isso era o que os judeus conheciam como as Escrituras, como a Bíblia. E então, voltando no que a tia estava dizendo, a Bíblia, que eles conheciam, que era o Antigo Testamento, dava algumas dicas sobre Jesus. Por quê? Para que quando Jesus nascesse, quando Jesus viesse ao mundo, as pessoas pudessem saber quem ele era, pudessem reconhecer que ele era o Messias, o enviado, o Filho de Deus. A Bíblia dá várias dicas sobre Jesus. Por exemplo, a Bíblia diz que Jesus seria chamado de Nazareno. E a família de Jesus realmente vivia em Nazaré. A Bíblia também diz que de Belém viria o descendente de Davi. E Jesus nasceu em Belém, não é verdade? E assim, a Bíblia fala várias outras coisas a respeito de Jesus. Inclusive, Jesus disse lá no livro de João, no capítulo 5, versículo 39, o seguinte: vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Então, Jesus mesmo disse que as Escrituras falavam a respeito dele, não é? E a historinha de hoje nos diz o seguinte, está lá em Atos 8, a partir do versículo 26. Um anjo do Senhor apareceu e falou para Filipe: vá por aquela estrada que desce de Jerusalém a Gaza. E disse que o caminho estava deserto. Filipe se levantou e foi. Quando ele estava caminhando, ele viu um etíope num carro. Era um eunuco etíope, ele era um funcionário, um alto funcionário, um funcionário importante da rainha da Etiópia. E ele ia a Jerusalém adorar o Senhor, e ele estava voltando para sua terra. E ele estava num carro lendo as Escrituras, como eles tinham na época, que era em um rolo, e ele estava lendo sobre o profeta Isaías. O Espírito do Senhor falou para Filipe: acompanhe o carro. E Filipe foi correndo, acompanhando o carro, e ouviu o que o etíope estava lendo. Então, Filipe perguntou para ele: você entende o que você está lendo? E ele disse que não.
Filipe, então, subiu no carro e foi andando com ele, explicando as Escrituras. A parte que ele estava lendo dizia o seguinte, vamos ler, está lá em Atos 8, no versículo 32. Ele estava lendo o seguinte: ele foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosquiador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação, lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Que era uma passagem do profeta Isaías. E começando por essa passagem, Filipe explicou as Escrituras para o etíope e o que elas queriam dizer a respeito de Jesus. Depois daquela explicação de Filipe, eles passaram por um lugar onde havia um riacho. E o etíope perguntou para Filipe: o que impede que eu seja batizado? Ele queria ser batizado porque ele acreditou em Jesus. E ele queria entregar a vida dele para Jesus, ele queria ter seus pecados perdoados, então ele pediu para ser batizado. Eles desceram do carro e Filipe o batizou. Depois disso, Filipe desapareceu. Olha, que história interessante, não é? Essa história é um pouco parecida com aquela que a gente vê sobre os discípulos no caminho de Emaús. Vocês se lembram dessa história? Os discípulos estavam andando e discutindo sobre a morte de Jesus, muito tristes, eles não tinham entendido ainda o que tinha acontecido, e Jesus vem e explica para eles tudo que falava a respeito dele nas Escrituras. E assim Filipe também fez aqui com o etíope. E com a ajuda de Filipe e com a ajuda do Espírito Santo, não é? O etíope entendeu sobre o que tratava as Escrituras, sobre o que elas tratavam, que tudo diz respeito a Jesus. Como Jesus mesmo disse no versículo que a gente leu. Então, crianças, vejam que as Escrituras, elas falavam várias coisas sobre Jesus. Falavam sobre o nascimento dele, sobre a vida dele na terra, como, por exemplo, a passagem em que Jesus manda seus discípulos buscarem um jumentinho. Isso tinha sido falado já pelos profetas que aconteceria. E a Bíblia fala sobre a morte de Jesus e também sobre a ressurreição de Jesus. Tudo isso, então, já está escrito na Bíblia, no Antigo Testamento. E Jesus cumpriu todas essas profecias que tinham sido feitas a respeito dele. Por isso, é muito importante a gente estudar a Bíblia, não só o Novo Testamento, como o Antigo Testamento também. E sempre que a gente for ler, a gente pedir que o Espírito Santo nos ilumine, fale com a gente e nos ajude a entender aquilo que a gente está lendo. Porque a Bíblia não é um livro que a gente conhece só de ler. Porque se fosse assim, os fariseus saberiam muito sobre Jesus, aqueles discípulos no caminho de Emaús já teriam entendido tudo, o etíope teria entendido o que ele estava lendo. A Bíblia não é um livro simplesmente intelectual, não é um livro que a gente vai entender simplesmente porque está lendo. A Bíblia é a palavra de Deus, a palavra revelada de Deus. Então, quem vai nos revelar o significado e vai nos ajudar a entender aquilo que a gente está lendo é o Espírito Santo. Sem ele, a gente não consegue entender o que significam essas coisas que estão escritas na Bíblia. Então, leiam a Bíblia, leiam sempre. Se você ainda não conhece a Deus, faça como aquele etíope, não é? Que percebeu quem era Deus, quem era Jesus, quis entregar a sua vida para Jesus. Você pode fazer isso agora, se você ainda não fez. Peça para que Deus perdoe os seus pecados. Ele perdoa. E se você já conhece a Deus, leia a Bíblia, ore e sempre peça para que o Espírito Santo te ajude a entender tudo aquilo que você lê, porque a Bíblia ela nos traz ensinamentos muito importantes para a nossa vida, para o nosso crescimento junto a Cristo. Espero que vocês tenham gostado de mais essa historinha. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau.